que chegou a hora de falar dele, tá? Vygotsky. Nossa, um autor muito falado, muito comentado, porque tem contribuições fundamentais para o entendimento do processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Na realidade, um autor que vem da psicologia, mas que vai olhar especificamente para a escola, especificamente para a educação, e buscar, então, entender processos que ali acontecem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria dele, que é a teoria sócio-histórico-cultural, que é a teoria de Lev Vygotsky, e vamos focar naqueles assuntos que são mais importantes para os currículos, ou seja, aqueles que têm uma ressonância muito próxima, muito direta com a realidade das salas de aula, com aquilo que a gente encontra nos processos de aprendizagem das crianças, né? Então a gente vai explicar como é que Vygotsky pensa isso. Mas eu quero dizer para você uma outra coisa que não será abordada nessa aula, mas que eu acho super importante que você saiba. Quando a gente fala de inclusão hoje, né, muitos dos estudos sobre inclusão começaram também com esse autor. Ele foi olhar essas crianças que naquela época eram excluídas, né, iam para escolas especiais e tudo mais. E ele tem um livro que é muito importante, que se chama Tratado de Defectologia. Então, a gente não vai abordar essa temática nesta aula, porque nessa aula a gente não vai falar de educação especial, mas vai ligando as coisas e vai ampliando aí o seu repertório para você entender que os autores têm uma participação em diferentes temáticas, às vezes, na área da educação, ok? Então é isso, Lev Vygotsky, e vamos conhecer um pouquinho da história dele? Tá aí a foto dele. Gente, dizem que é fofoca, que na época dele ele era considerado lindíssimo, que as mulheres ficavam todas atrás de Vygotsky, porque ele era considerado muito bonito e muito galanteador. Olha, né? Imagina se Vygotsky estivesse vivo hoje. Aliás, se Vygotsky estivesse vivo ou se tivesse vivido mais tempo, a gente ia ficar bem doido, porque ele ia continuar produzindo. Eu fico imaginando quanta coisa a gente ia ter para estudar aqui, né? Mas olha só, ele nasceu em 1896 e morreu em 1934. Ou seja, morreu novo. Vocês podem ver que Vygotsky morreu com 38 anos de idade, né? Ele morreu muito cedo. Ele foi professor e foi um pesquisador também e foi contemporâneo de Piaget. Então, eles coincidentemente nascem no mesmo ano, só que Piaget vai morrer muito tempo depois. Piaget morreu na década de 80 e Vygotsky morreu na década de 30, né? Então ele viveu lá na Rússia quando morreu de tuberculose, né? Frio, tuberculose, pensa naquele cenário todo, né, da Rússia, naquela confusão, naquela ebulição toda política, né? Então ele construiu uma teoria tendo como base o desenvolvimento do indivíduo, mas olhando para essa questão de um processo que é sócio-histórico. Ou seja, ele vai trazer o olhar do desenvolvimento do indivíduo pensando no tempo histórico em que o indivíduo vive, diferentemente do que fez Piaget. Piaget estudou e tem um trabalho muito bacana em relação aos estágios de desenvolvimento, mas ele traz aquela ideia dos estágios de uma forma universal, porque ele vai falar muito dessa perspectiva biológica, né? Já Vygotsky vai olhar para o desenvolvimento, trazendo para a cena essa questão do processo sócio-histórico, dizendo para a gente que, por exemplo, o tempo histórico que a gente vive, o tempo histórico que eu vivi quando criança, marcou profundamente no meu desenvolvimento. E o tempo histórico de hoje marca profundamente o desenvolvimento das crianças de hoje. Então ele vai fazendo uma teoria que nos permite aplicar e entender diferentes contextos sem trazer essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, de que o desenvolvimento vai sempre se dar da mesma forma, tá? Nessa história desse processo sócio-histórico, ele vai enfatizar o papel da linguagem e da aprendizagem no desenvolvimento. E, portanto, essa teoria ela é considerada histórico-social, porque ela vai trazer a história de cada tempo social, de cada sociedade, para impactar no desenvolvimento. A questão central, então, é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Mas esse meio é um meio sócio-histórico. E no meio sócio-histórico, se tem alguma coisa que chama muito atenção, é a questão da cultura ou das práticas culturais. Então, essa teoria é uma teoria sócio-histórico-cultural do desenvolvimento das funções mentais superiores. Esse é o nome completo.
E eu vou então falar desse nome para você. Você sabe que eu sempre digo para você, não adianta sair decorando, vamos entender. Porque quando a gente entende o nome, a gente já entende mais ou menos do que esse teórico vai falar para a gente, tá? Bom, é uma teoria sócio-histórico-cultural. O que significa essa expressão sócio-histórico-cultural? Significa o seguinte, nós temos contextos sociais que são diferentes. Então, por exemplo, o contexto do Rio de Janeiro é um, o contexto do Mato Grosso é outro, o contexto do Paraná é outro, amplamente falando. Mas a gente pode até falar, diminuir, né, de certos bairros, de determinadas localidades. Esse contexto social, ele muda muito em função também do tempo histórico. Então, se eu for pensar no bairro que eu moro hoje, o bairro que eu moro hoje, quando eu era criança, sequer existia como um bairro organizado. Era mato, 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 não tinha mais nada ali. Hoje é um bairro estruturado. Então, olha só, o que mudou? O tempo histórico foi fazendo mudanças, inclusive naquele lugar, naquele grupo social que tinha ali. Quem morava onde eu moro hoje, era assim, tinham fazendas, então era outra perspectiva de vida. Hoje é uma perspectiva completamente urbana, completamente diferenciada, ok? Então isso vai dizendo pra gente o quanto essa questão histórica vai mudando o cenário. Mas eu dei um exemplo muito simples, vou dar um exemplo maior. Pensa o seguinte, o que mudou na sociedade de hoje, quando a gente compara com a sociedade de 30 anos atrás? Vamos colocar 30 anos atrás em termos de tempo histórico, nem é muita coisa, né? Olha, o que a gente tem como diferenças, né? Essas diferenças, elas estão presentes na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de, por exemplo, lazer, na nossa forma de nos relacionarmos com o outro, na nossa forma de entendermos conceitos como os de família, de respeitarmos diferenças e tudo mais. Não é isso? Por que isso mudou? Porque cada tempo histórico tem culturas. E por isso que é uma teoria sócio-histórico-cultural. Vygotsky vai prestar muito atenção na ideia das culturas, porque ele vai dizer que são justamente as culturas que nos fornecem esse primeiro cabedal de aprendizagens e de experiências que vão marcar o nosso processo de desenvolvimento. Então, a cultura tem um papel fundamental nessa teoria, mas não é aquela cultura, porque às vezes a gente fala cultura, né? E as pessoas entendem como se fosse cultura, aquela coisa assim ótima, maravilhosa, né? Porque a gente pensa da cultura europeia, dos grandes pintores. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de cultura como essa prática cotidiana. Então, cultura pode ser entendido como a música que eu ouço, isso é um aspecto cultural. O tipo de comida que eu como, isso é da minha cultura. Tanto é que vocês podem ver que em cada localidade você tem, às vezes, pratos típicos, né? Que algumas pessoas estranham e outras pessoas, as pessoas que são do lugar, gostam. Por exemplo, no norte do país você encontra aquela coisa que é buchada de bode. Eu não consigo nem me imaginar comendo uma buchada de bode. Começa que eu não como nem carne, que dirá comer uma buchada de bode, não aguento nem o cheiro. Mas olha como é que são essa questão das culturas, né? Então, cada localidade vai ter essas suas peculiaridades da cultura local. Por isso é que cultura é tão importante. Por isso que a cultura traz a marca do lugar onde a gente vive, do tempo histórico em que a gente vive. Isso traz um impacto direto no desenvolvimento das funções mentais superiores. O que é isso? O que é uma função mental superior? Função mental superior é diferente das funções que são básicas. Então, olha só, função mental significa que a gente tem uma atividade cerebral, tá? Que é diferente de outros animais. Então, não é que os animais não tenham funções mentais, eles têm, mas as funções mentais deles são básicas. E se tem uma função mental que nos difere muito dos demais animais, é a questão da linguagem. A questão da linguagem, ou seja, da fala, né, é muito importante. Veja que eu não disse que é a questão da comunicação, porque os animais têm formas de comunicação, mas as formas de comunicação dele não estão organizadas dessa mesma forma nossa, que é essa forma simbólica, ou seja, letras são símbolos. Então, nós criamos um mundo que é extremamente simbólico, então a gente tem símbolos para explicar várias coisas, né? E nós criamos esse mundo porque temos funções mentais superiores.
Então, a linguagem é uma delas, talvez a mais importante, mas não é a única. Se a gente for pensar, olha, a criatividade é uma função mental superior. Quem é que cria alguma coisa? Olha, tudo que está ao nosso redor, tudo que você conhece hoje no mundo, foi criado pela própria humanidade, em tempos diversos, a partir de situações diversas. Então, há essa ideia de criatividade, né, de criação. Como é que eu relaciono os fatos? Isso são coisas minhas. Como é que eu memorizo alguma coisa quando eu quero memorizar? Então, eu tenho aquela memória que é minha memória volitiva. Eu memorizo porque eu quero. Não estou dizendo que os outros animais não memorizam, mas normalmente a memória desses animais está muito mais ligado ao afeto ou então aos sentidos. Por exemplo, memória sobre os cheiros, memória sobre sensações. E não uma memória porque eu quero memorizar. Então, se eu disser um número de telefone aqui, eu vou dizer para você, memorize. E você vai ficar repetindo até memorizar, e você pode memorizar. Olha o que acontece. Então, esse tempo sócio-histórico-cultural tem um impacto grande nesse desenvolvimento das funções mentais superiores. Isso significa que, a depender dessas culturas que estão aqui ao nosso redor, eu posso ampliar o desenvolvimento de algumas funções ou não. Eu tinha falado para vocês da memória, lembra? E agora eu vou retornar ela para usá-la como exemplo. Veja o seguinte, a gente fala assim, ó, eu falei, vai memorizar um telefone, mas aí eu vou fazer um teste que eu faço quando eu estou com os alunos ao vivo, mas você pode fazer aí do mesmo jeito, tá? Anota no papel aí, e faz de conta que eu vou te dar um tempo, você pausa o vídeo se for o caso, quantos números de telefone você sabe de cabeça. Não vale pegar cola, tá? Não vale olhar o celular, não vale nada. Anota aí. Faz de conta que eu dei o tempo, né? O reloginho já girou. Vamos lá. Diz pra mim, quem é que consegue hoje memorizar 20 números de telefone? Você tem 20 números de telefone memorizados? Não? Tá bom. 15? Não? 10? Não? 5? Alguns, talvez? Ou não? 3? 3? Pois é, gente, o que acontece? Nós temos um problema de memória. Olha só, vamos tempo para discutir essa situação. O que acontece é que hoje nós temos uma cultura que traz para a gente o telefone celular. Quando eu quero ligar para alguém, eu não procuro um número. Eu vou lá e procuro o nome da pessoa, aperto um botãozinho e falo com a pessoa. Nem presto atenção no número dela. Como eu vou memorizar? Essa cultura não me favorece essa memorização desses números. Então, o meu desenvolvimento desta função mental não é tão ampliado assim, porque eu não tenho esta necessidade, eu não exercito. Uma função mental, ela é elástica, então quanto mais eu uso essa função mental, mais ela se apresenta. Quanto menos eu uso, menos ela se apresenta. É o caso, por exemplo, da criatividade. A gente tem muita gente que diz assim, não sou nada criativo. Pare e pensa, quais são as situações que você tem na sua vida que te trazem a possibilidade de ampliar a sua criatividade. Às vezes até a situação existe, mas você já se coloca como não criativo e fala, não quero, né? Olha quantos problemas de memórias, né, de memória que a gente tem hoje, né? Tudo bem que a gente tem uma quantidade cada vez maior de conhecimentos que a gente tem que saber, mas a gente tem, às vezes, dificuldade de memorizar aquelas coisas básicas. Eu estou falando por mim, tá, gente? Sabe qual é o número de telefone que eu sei? O meu, eu sei ainda, às vezes quando eu até andei trocando, mas agora eu sei o número do meu telefone direitinho. E sei parte dos números de telefone das minhas filhas. Parte, porque eu misturo. Por quê? Você não fala com as suas filhas? Falo todos os dias. No entanto, é daquela forma, né? Pego a fotinha lá e falo. Ou falo por telefone, eu falo pelo WhatsApp, mas não vejo o número. E com isso, ele vai passando, e a gente não usa. E os processos de memorização, então, vão sendo impactados por essas culturas. Então, as pessoas são muito diferentes, a depender das culturas que estão ali no seu dia a dia, dessas culturas com as quais as pessoas interagem. E é isso, basicamente, que a teoria de Vygotsky diz. É lógico que tem muito mais coisa para estudar, isso é só uma visão mais ampla, para a gente entender da diferença, por exemplo, do que ele fala para o que Piaget fala. Porque Piaget vai olhar o desenvolvimento,
mas vai desconsiderar esse aspecto da influência das culturas no desenvolvimento. Ele vai falar do meio, mas muito mais dessa questão do meio físico e do meio social, mas sem olhar para essa questão da cultura, foi a opção que ele fez. Mas Vygotsky vai marcar a questão do tempo histórico, talvez pela própria experiência dele, né? Tão marcado por um tempo histórico de disputas políticas, de problemas sérios onde ele vivia, no país dele. Então talvez isso faça com que ele tenha feito com que ele olhasse para essas situações. Na realidade, ele também teve muita contribuição da arte, porque ele também era formado em literatura, ele era um professor de literatura, e a arte, com as representações, né, daquelas peças de Shakespeare, por exemplo, traziam para ele essa reflexão de pensar por que é que a pessoa fez isso ou fez aquilo, por que que ela se desenvolveu dessa forma e não daquela forma. Então ele vai olhando essa questão da cultura. E ele vai dizendo então o seguinte, ó, as origens da vida consciente, quer dizer, a consciência é minha, eu vou construindo a minha consciência, então as origens da vida consciente deveriam ser procuradas na interação do organismo com as condições de vida social e nas formas históricos sociais de vida na espécie. Bom, quando ele fala isso aqui, ó, condições de vida social, a gente já sabe que tem aqui uma contribuição da teoria, sabe de quem? Desse aqui, ó, desse sujeito aqui, ó, Karl Marx. Preste atenção no que eu vou falar. Vygotsky nunca, jamais falou nada em relação a essa teoria dele, nunca fez nenhum tipo de apologia ao comunismo, seja lá o que for, muito pelo contrário, ele vivia num regime que ele não tinha nem muita possibilidade de falar, ele era bastante tolhido nessas situações, mas a gente consegue ver que quando ele vai falar de condições de vida social, ele está se remetendo a alguma coisa, aquilo que o materialismo dialético traz, né? De entender que as condições de vida do sujeito impactam diretamente na própria ideia de desenvolvimento, na própria ideia de condições de trabalho e tudo mais. Então ele vai olhar o seguinte, ó a complicação. Se eu faço como Piaget fez, que olhou as crianças suíças e francesas e criou lá estágios fixos para olhar para todas as crianças, eu cometo um erro, porque eu não estou considerando as condições de vida social de cada um deles. E essas condições de vida marcam... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!